Quem sentiu o golpe aí dessa volta aí para trás, essa ré que o Trump deu? O Trump é conhecido como taco. Trump's always chicken out. O Trump sempre volta atrás, né? Para falar um português mais republicano, assim, né? Uhum. Ele dá uma de covarde, né? Chicken out. O Eduardo Bolsonaro, logo em seguida, falou e tentou jogar a desculpa mais esfarrapada possível. Né? Ele, o Paulo Figueiredo também, dizendo que não tem nada a ver com as negociações do Mauro Vieira, do Lula, mas a gente sabe que tem tudo a ver. Até o Trump coloca na primeira frase ali do comunicado de que o Brasil está a carne, frutas, café e outros produtos estão sendo retiradas as taxas de 40% a mais. Né, o Eduardo Bolsonaro tentou, de alguma maneira, vir com uma retórica aqui muito errada, né? Como sempre, o Eduardo Bolsonaro está completamente perdido. A tarifa de Moraes de 50% aqui, o Eduardo no Twitter dele, a tarifa de Moraes de 50% sobre a maioria dos produtos brasileiros é consequência direta da crise institucional causada pelo ministro Alexandre de Moraes, cujos abusos já preocupam o mundo e afetam a confiança internacional no Brasil? Uhum. Tá bom. E depois, se vocês vão ver uma frase dele, ele implorando para que outros países taxem o Brasil também. Agora, ele percebeu que os Estados Unidos já naufragou ali, mas está ficando muito pequeno para ele. Eu não sei até quando o Trump vai aguentar ele enchendo o saco ali no país dele. É preciso ser claro, a diplomacia brasileira não teve qualquer mérito na retirada parcial dessas tarifas de hoje. Assim como beneficiou outros países, a decisão dos Estados Unidos decorreu apenas de fatores internos, especialmente a necessidade de conter a inflação americana em setores dependentes dos insumos estrangeiros. Ressalva-se ainda que, com as eleições legislativas marcadas para 2026, o governo de Trump precisa entregar resultados rápidos para que a população sinta a redução da inflação das urnas. Nenhum estrangeiro deseja as tarifas, pois elas machucam exportadores, mas a verdade tem que ser dita. Foi a instabilidade jurídica criada por Alexandre de Moraes que abriu o caminho para a tarifa Moraes de 50%, prejudicando trabalhadores, produtores e empresários brasileiros, aquela que você defendia, né? O Brasil precisa recuperar a segurança jurídica e o respeito às liberdades. Sem isso, não haverá crescimento duradouro nem relações internacionais. Aqui a galera respondendo, vai lá, camisa 10, né? Sobrou nada para o sequestrador, tentou, chorou e só perdeu prestígio. Volte, vai deixar seu pai preso sozinho. Aqui o Trump vai salvar meu pai. Sim, Dudu, agora vamos deitar. Nada acontece, mais 72 horas, nada acontece. 72 horas, nada acontece. O Eduardo falou aqui também sobre os outros países do mundo taxarem o Brasil aqui. Se for mantida a prisão de Bolsonaro, lamento dizer, mas tem um cara nos Estados Unidos que eu acho que não vai reconhecer a eleição brasileira. Vocês vão ter saudades do tempo em que a tarifa Moraes era de apenas 50%. Não vai ser só os Estados Unidos que vai se posicionar dessa maneira, podem ter certeza. Mas outros países podem seguir este exemplo. O cara tá vivendo num mundo de fantasias, tá delirando já. A tendência é justamente o contrário do que ele falou. O Trump tá com apenas 38% de aprovação. E isso se deve ao aumento do custo de vida, que tá no maior patamar da história nos Estados Unidos. Quanto mais tempo ele manter a tarifa contra o Brasil, que já caiu de 50% para 40%, mais tempo ele vai manter a inflação de alimentos em alta por lá. Quanto mais se aproxima a eleição legislativa dos Estados Unidos, que vai acontecer no final de 2026, maior as chances do Trump rever a tarifa, porque ele corre grande risco de perder a maioria, principalmente na Câmara, mas até no Senado ele pode perder também, o que deixaria o governo dele em 2027 e 2028 praticamente inviabilizado e faria também, obviamente, a presidência dos Estados Unidos voltar para os democratas a partir de 2029. O Trump tem, acima de tudo, um projeto de poder. Ele não vai querer perder esse poder por causa da família Bolsonaro. Falar que os outros países vão taxar o Brasil, aí é delírio completo. Qualquer país que taxar o Brasil vai colher inflação de alimentos. Qualquer país vai querer sempre uma relação comercial próxima com o Brasil. O Eduardo Bolsonaro está completamente fora do mundo real. Eu chego a me perguntar se ele está sóbrio para falar esse tipo de bobagem. Não tá, a gente sabe que não. É muito fentanil na cabeça, não sei se tem crack no meio, se tem outros tipos de drogas sintéticas aí, né, Calejão? Agora, assim, a gente tem visto o Eduardo Bolsonaro se afundar cada vez mais, está no, né, o buraco sempre tem, o fundo do poço sempre tem mais um buraco embaixo que ele pode cavar e se meter, né? E ele pede para que, ele acha que outros países vão agora sobretaxar o Brasil também por causa dessa perseguição política com o pai dele. Ninguém lembra mais do pai dele, cara.
ninguém lembra mais do pai dele. O Trump não cita o nome Jair Bolsonaro desde aquele momento em que o Lula estava numa conversa com o Bolsonaro e um repórter perguntou. Só assim, ele vai ter que falar alguma coisa, né, Calejão? Mas o Bolsonaro, o caso do Bolsonaro foi completamente esquecido e eles perderam mais uma vez, o que demonstra que essa tática do Eduardo Bolsonaro foi a mais furada da história, né? Ô, Bezi, a arrogância e a autossuficiência, elas te compelem a cometer vários erros, tá? Agora, ninguém incorreu em mais erro do que o Eduardo Bolsonaro, mas eu tô para te dizer que assim, talvez na história da humanidade, meu mano, não é só da política institucional brasileira, não, é assim, o Eduardo Cunha, para vocês entenderem, foi um cara que falou, esse projeto, essa empreitada do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos foi o pior, Campedelli, projeto político da modernidade no Brasil. O Eduardo Cunha meteu essa, cara. Puta que pariu. O Malafaia falando esse babaca do seu filho. Todo mundo sabe que o Eduardo Bolsonaro fudeu a direita, cara. Todo mundo sabe. Não é à toa que a galera aí, meu camisa 10, esse é o camisa 10. Isso aí joga pra caralho cada vez que ele abre a boca. Cara, o Lula sobe meio pontinho nas pesquisas. Então, assim, graças a Deus que é uma figura tão unidimensional, tão estúpida, tão inepta, tão incapaz de aprender com a própria experiência, Bezi, porque esse cara já era pra ele ter olhado, mas assim, no segundo dia, Bezi, já era pra ele ter olhado, assim, foi anunciado no dia 9, ele se alinhou com esse negócio, já no segundo dia era pra ele ter falado, deu ruim, para. Muda a estratégia, esquece isso aí, deixa isso aí no gelo e muda a pauta, porque, André, o cara tá até hoje estimulando ataques do mundo inteiro contra o Brasil, como se isso fosse uma boa estratégia política. E o cara continua se fudendo, o cara tá com 70% de rejeição, Bezi. O Eduardo Bolsonaro, se ele continuar até o fim, até a eleição do ano que vem com isso aí, ele vai eleger o Lula. Eu nem deveria dizer isso, tá? Mas foda-se, também não acho que os caras vão se pautar pelo que a gente tá dizendo. Mas assim, ele vai eleger o Lula em primeiro turno e ele vai bater algo inédito em termos de rejeição de uma figura política. Ele vai bater a casa, anota aí, Bezi, de quase 80% de rejeição. Se ele continuar estimulando o ataque dos outros países contra o Brasil, que ao meu ver é o que ele vai fazer, porque ele é muito tapado, cara, é incrível, velho. Não, e pelo menos alguma coisa, né, André, ele vai ter de comemorar, ele vai tirar o primeiro lugar do maior rejeitado da história do Brasil, né? Aquela pesquisa que teve, aquele show 100 maiores brasileiros vivos, que eu revi agora, né? Que tem Dedé do Vasco, tal, os 100 piores brasileiros vivos, né? Vivos não, eram os 100 maiores brasileiros. Agora, os 100 piores brasileiros, o Eduardo Bolsonaro vai estar em primeiro lugar, cara. Não, vai. Eu primeiro queria... Assim, se ele não falasse aquelas bobageiras lá de juridiquês, lá, tentando justificar a tarifa por causa do Alexandre de Moraes, ele fez uma análise perfeita. Falou, o Trump tá tirando as tarifas por causa da inflação. Perfeito, né? Sim. Mas não, ele tinha que meter o Alexandre de Moraes no meio disso, tinha que abrir a boca, né? Porque, cara, qual que é o sentido disso? Porque assim, beleza, então ele tá sentindo a inflação, o que ele vai fazer agora? Significa aí que não tem mais muita coisa porque ele possa fazer. Então os Estados Unidos não vai poder fazer nada em relação à questão da inflação. E ele vai pedir para outros países taxarem o Brasil. A Argentina vai taxar o Brasil. O Milei vai lá, vai taxar o Brasil assim, realmente. Aí os caras não tem problema nenhum com inflação, né? Vai arranjar mais dor de cabeça aí para fazer isso. Pelo amor de Deus, cara. O Orbán, a Hungria vai taxar o Brasil? Tá, que grande. Não tem como, né? O Brasil é um mercado gigantesco, né? O Trump percebeu isso e viu o descontentamento da população. Ele vê que está caindo a popularidade dele a números assim baixíssimos e ele tem que ter responsabilidade também. E ele não quer perder nunca, né? Então ele percebeu que ele estava perdendo porque não fez cócegas essa sobretaxação aí aos produtos brasileiros. O Brasil decidiu exportar para outros lugares.
e ele viu que só estava prejudicando os Estados Unidos. E o Eduardo Bolsonaro continua com o mesmo discurso e a gente vai continuar vendo. E eu gosto quando o Eduardo Bolsonaro fala, porque a extrema-direita aqui quer calar ele de qualquer jeito, eles não conseguem, cara. Foi o irmão dele lá, foi o Sóstenes lá, falou o Malafaia, falou todo mundo, e ele não cala a boca. Ele não cala a boca, cara, que é o que ele deveria fazer. O Paulo Figueiredo também vem nessa, ele só retuitou aqui o Eduardo Bolsonaro, né, e ficou quieto, não falou mais nada. Não falou mais nada. É melhor, né? Porque tá feio. Então, ele percebeu que quanto mais ele fala, mais ele dá munição pra gente. Né? Tanto que a gente traz Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo aqui muitas e muitas semanas, né, Calejão? Mas não tem jeito, né? Eles se colocaram no olho do furacão aí, não tem como evitar isso. E, mano, sabe o que é louco? É um momento tão fodido para esses caras que o Trump recebeu o Bin Salman recentemente e disse explicitamente que veja, aqui o cara tá violador de direitos humanos, que seria o Moraes, mas o meu amigo aqui can chop the motherfucker, no problem. Mano, o cara recebeu, o cara picotou, Bezi, o Jamal Khashoggi, cara, na embaixada. A galera ouvindo música clássica e o maluco sendo assassinado, esquartejado, meu irmão. Aí depois você vai falar que... Mas quem fez isso aí foi teu amigo. Você tava recebendo ele lá na tua casa. Quem? Esse aqui? Esse barbinha aí da monarquia saudita, ele mesmo. Chop the motherfucker. E o abusador de direitos humanos é o magistrado da Corte Constitucional do Brasil? Meu Deus. Que doideira, velho. Fica ruim, né? Que doideira. A repórter aqui, correspondente da CNN Brasil, ela encontrou o Trump, né? E ela já meio que adiantou o que ia acontecer aqui, ó. A correspondente da CNN na Casa Branca, Mariana Giangiacomo, estava trabalhando na Press Briefing Room quando foi surpreendida pelo presidente Trump em pessoa. Ela teve a seguinte conversa com o presidente: sou brasileira, grandes notícias hoje. Ela respondeu: a maior de todas será amanhã. Então hoje tem mais coisa, hein? Opa! Hoje tem mais coisa. Então aguarde. Vamos ver aqui, ó. A essa hora, né, depois de tanto trabalhar, a gente estava ali conversando, ela estava meio trabalhando, meio conversando ali, dando risada, abre a porta, aparece ninguém mais, ninguém menos do que o próprio presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A minha primeira reação: Hi, Mr. President. Me levantei, fui em direção a ele, né, para cumprimentar, e ele disse: vocês estão cobrindo grandes histórias, né, big stories hoje? Eu disse: sim, I'm Brazilian, né, falei, sou brasileira, então sim, big news today. E tudo isso foi muito rápido. Ele disse: well, the big one tomorrow, ou seja, a grande notícia amanhã. E claro que eu queria saber mais, então eu disse: Mr. President, que grande notícia, o que vai acontecer amanhã? Ele disse: eu tenho que ir, boa noite. Fechou a porta, se retirou, não respondeu a mais perguntas, e eu fiquei aqui, né, tendo a certeza de que foi o acontecimento mais inusitado da minha carreira até agora, me perguntando qual é essa grande notícia de amanhã. O que eu sei da agenda de Donald Trump. Então teremos talvez uma outra grande notícia, vamos aguardar aí o que vem, talvez tenhamos que entrar amanhã ao vivo. Não, calma, vamos todo mundo descansar, segunda-feira a gente volta. Caro galã e galô, vou te contar uma coisa que pode mudar completamente a forma como você vê sua rotina financeira. Uma oportunidade real de trabalhar no Brasil e fazer uma grana extra ganhando em dólar. E olha, não é nada mirabolante, é trabalho sério mesmo. Este print aqui do lado é do Iago, que topou experimentar. Nos primeiros 4 dias, depois de aplicar o método que o Clayson ensina, o Iago conseguiu fazer $87. Se a gente converter, dá uma média de R$463 em 4 dias. O Marcos levou mais adiante e fez quase $700, quase R$4 mil em 2 semanas. Olha, eu sei que você já deve ter escutado um monte dessas promessas malucas por aí na internet, mas aqui não. Você vai aprender de verdade a construir uma renda através da internet. Não é para te deixar milionário, mas para te dar uma força com as contas básicas do mês. E pode ficar bem tranquilo
que você não vai jogar tigrinho, não vai ser enganado, nem enganar ninguém para ganhar esse dinheiro. Mas Beze, eu vou repetir o mesmo resultado do Iago logo de cara? Talvez não. Pode ser que demore uns dias para você pegar o jeito da coisa, ou fazer como o Marcos fez em 2 semanas. Mas, aplicando tudo certinho, você chega lá. Só que para entender como funciona direito tudo isso, você precisa assistir as 3 aulas gratuitas. Porque não é mágica, é trabalho mesmo, mas com total liberdade de horário e lugar. Se você acredita que essa oportunidade pode te ajudar a ter uma renda extra nas suas horas livres e que faça diferença, clica no link que está na descrição desse vídeo e fala com o Clayson no WhatsApp. Lá ele vai te mandar as 3 aulas e você pode decidir depois se segue com o método ou não. É de graça e já te mostra uma forma real de renda extra.